Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos fortalece, que nos mantém longânimes, paciençosos. É a própria presença. Fale com Deus diariamente, em todo o tempo. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com Deus. Nós precisamos falar com Deus diariamente. Antes mesmo de meditar na palavra, antes mesmo de ouvir o pão diário, ore a Deus, fale com Deus. O Senhor, Ele faz cair as escamas dos nossos olhos, Ele cauteriza os nossos ouvidos, Ele prepara o nosso coração para receber a semente. Fale com Deus. E nessa quarta-feira linda e abençoada, do dia 12 de fevereiro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Salmos 40, versículo 1, seguindo a sequência, a série de devocionais, hoje nós vamos falar sobre paciência e longanimidade, onde o salmista Davi diz assim, escreve assim, inspirado por Deus: esperei com paciência pelo Senhor. Algumas versões, esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Glórias ao Senhor por este verso, onde o salmista diz que esperou de modo confiante, que esperou de modo paciente. Antes eu quero falar aqui o que é longanimidade. Alguns mais modernos têm usado a expressão resiliência. A longanimidade é a virtude de saber enfrentar as adversidades com paciência, esperando. E aqui esperando, claro, em Deus. Nós precisamos, nós como cristãos, saber que embora nós vamos passar ou passamos por lutas, por dificuldades, por dias difíceis, saber que se estamos em Deus, sermos convictos de que a vitória virá. Eu já ministrei várias vezes este verso. 1 João 5,4 vai nos dizer que os nascidos de Deus, ou seja, aqueles que renascem em Cristo Jesus, aqueles que dizem: Senhor, eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador, e que vivem de fato em Cristo Jesus, andando nas boas obras que de antemão foram preparadas por Deus. A estes, sim, mesmo que passa por lutas, por dificuldades, mas são os nascidos de Deus que vencem o mundo. Os nascidos de Deus vencem o mundo. E a vitória sobre o mundo é a fé. Agora, a fé, ela é composta por paciência, ela é composta por perseverança, ela é composta por esperança. Ontem eu ministrei sobre perseverança. O ato de perseverar é se manter constante, buscando a Deus, perseverando nele. Todos os dias ore ao Senhor, fale com Deus. Agora hoje, eu quero te dizer que você deve ser paciente.
Se não aconteceu hoje, espere de modo confiante, seja longânime, seja resiliente, seja resistente às opressões, às adversidades, com paciência, sabendo que no tempo certo, o tempo certo é o tempo de Deus. Virá a resposta, virá a solução, virá a vitória. Nós precisamos entender isso. Vamos falar de Jó. Jó passou por uma avalanche de problemas extremamente difíceis. Lutas extremamente árduas. Eu digo que Jó foi um personagem bíblico que viveu o extremo da capacidade humana em suportar lutas, dor e sofrimento. Não estou aqui mencionando de Jesus. Jesus veio como homem, mas natureza divina. Eu quero falar de Jó, homem, natureza humana. Jó passou o extremo da dificuldade. Primeiro que foram mortos, destruídos os seus filhos, seu patrimônio, todos foram tocados. Ele perdeu todo o seu patrimônio, ele perdeu os seus filhos. Você que é pai e mãe, imagina, eram 10 filhos. Perdeu a saúde ao ponto de ter o corpo todo cheio de pústulas, de pus, coçava com caco, um fedor, perdeu o sentido de vida. A esposa o amaldiçoou, os seus amigos o amaldiçoaram, relacionamentos foram quebrados, foram poucos que continuaram chegando perto de Jó. Imagina você, um relacionamento seu é quebrado, você quase morre. Uma perquinha financeira, uma dificuldade nas finanças, você quase entra em desespero. Se dá um resfriado ou uma enfermidadezinha um pouquinho mais grave, mas foram todos os problemas que um ser humano poderia enfrentar. Mas de nenhum modo ele blasfemou contra Deus. Por mais que existiam dias que ele queria até mesmo morrer, por conta de dor, de sofrimento, mas eu quero te dizer algo, não cometeu suicídio, não tirou a vida, porque ele sabia que o dom da vida é de Deus. E não blasfemou, mas esperou de modo paciente, longânime, porque sabia que no Senhor ele teria vitória. No último capítulo de Jó, 42, verso 2, então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. As lutas, as adversidades e assim a forma de Jó enfrentar as lutas, as adversidades de modo paciente e longânime o fizeram entender que nada dos propósitos de Deus são frustrados. Nenhum dos propósitos de Deus são frustrados. Mas que somente devemos permanecer no centro da vontade, no propósito, de modo paciente, de modo perseverante, porque no final teremos vitória. Também as lutas, olha só o que fizeram com Jó. Verso 5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, o aproximaram de Deus.
fizeram com que ele conhecesse Deus mais a fundo, no íntimo, porque antes ele conhecia a Deus só de ouvir falar, mas ele passou a conhecer a Deus de ver a face de Deus. Portanto, nós precisamos ser pacientes, longânimes, porque quem nos prometeu é fiel para cumprir. E o Senhor nos prometeu que uma vez que nós formos pacientes, longânimes, perseverantes, vivermos pela fé, nós teremos vitória sobre este mundo. Vitória sobre problemas, adversidades, vitória sobre opressões, vitória sobre o diabo, vitória sobre a nossa carne, vitória, vitória, vitória nós teremos. Mas precisamos ser pacientes. Seja paciente, espera no Senhor. Eu volto a dizer, quem te prometeu é fiel para cumprir. Basta que você seja fiel a Ele. Tenha paciência, seja longânime, suporte. O Senhor, Ele não permite nada, nenhuma, não nos sobreveio tentação humana alguma que não possamos suportar. Antes, Ele já promove o livramento e a saída. Antes, Deus já te capacitou. Antes, Deus já moveu todas as coisas para que você suporte. E olha, quem suportar até o fim, quem for paciente e longânime, com toda certeza, vem vitória. A vitória está batendo as portas. O próprio salmista disse, eu esperei confiantemente. Eu esperei pacientemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. E aí vem as ações de Deus. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. É o que o Senhor faz com aqueles que esperam nele de modo confiante e paciente. Ele nos dá sustentação, Ele nos é socorro e nos dá a vitória. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus tremendo, bondoso, soberano, Deus maravilhoso, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre a nossa vida, Deus. Nos faça pacientes, que possamos esperar de modo paciente, confiante no Senhor, sabendo que do Senhor virá socorro. Do Senhor virá socorro. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada pelo que o Senhor irá fazer. Obrigada, Deus, pelos seus cuidados. Deus, manifesta teu poder, a tua graça sobre essa vida que me ouve, essa família, essa casa, essa empresa. Deus, em nome de Jesus, guarda. Sustente, Senhor. O Senhor é Deus. Traga refrigério a esse coração, traga alívio, paz, porque o Senhor é a própria paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor faça resplandecer a sua glória sobre ti. Que o Senhor te dê a paz, que a graça e a misericórdia de Deus te alcance todos os dias. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti. O Senhor é Deus. Compartilhe esse devocional com seus amigos, familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.